Olá! Hoje vocês vão conhecer o cactário Guido Horta, vocês vão ficar impressionados, vocês vão ver muito cactos, muitas suculentas diferentes, que é a especialidade dele, fica aqui na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. E nós vamos mostrar para vocês, além de várias espécies diferentes que ele coleciona e que ele comercializa, a gente vai mostrar os principais cuidados para você que está começando aí no mundo maravilhoso dos cactos e suculentas. Bem-vindo ao canal, Guido! Obrigado, Ana, pela visita. A Ana tá há tanto tempo que ela vem cá que hoje até choveu, gente. Ela veio cá, hoje até choveu. O Bacon tá aqui com o Perseu participando. Então, gente, olha só. Até choveu. Até choveu, porque você veio aqui hoje. Então, olha só, gente, hoje a gente mantém aqui no espaço aproximadamente 1000 espécies de plantas suculentas. Eu estou diminuindo um pouco isso, porque como a Ana acabou de falar, eu acabei me especializando nas genéticas um pouco mais exclusivas, nas genéticas um pouquinho mais raras. E a gente vai mostrar um pouquinho para vocês do apanhado que a gente tem aqui e falar um pouquinho também sobre os principais cuidados que a Chips planta. Você abre ao público quarta e toda sábado, quarta e porque todo eu sábado. vi, vocês têm muito serviço. É semear, É trocar de plantar, vaso. é decapitar, é replantar. Isso aqui, gente, é pequeno, mas é uma fazenda, literalmente. São 3 pessoas trabalhando 8 horas por dia e não acaba Olha pra aqui, fazer. tem até no telhado, para todo lado. E vou mostrar ao pessoal aí as espécies. Bom, tem algumas plantas bem legais aqui, ó. Vamos começar por aqui, ó. Aqui tem algumas paródias, que são gêneros de cacto do Rio Grande do Sul. São cactos com as flores grandes, amarelas, paródia. A folha é linda, enorme, super bonita, sabe? E ele dá uma inflorescência densa. Esse cacto aqui, ó, deu 21 flores, Ana, ao mesmo tempo. Ele ficou com um buquê assim de flor amarela, muito legal. Eu vou falar para vocês. Eu amo as flores dos cactos, são maravilhosas, diferentes das suculentas, que também é bonita, mas as flores dos cactos... A flor da suculenta é mais singela, ela é menorzinha. As flores de alguns gêneros das plantas cactáceas são grandes, super chamativas, tem um aspecto sedoso e cores também muito chamativas, sabe? Então aqui, ó, aqui tem uma portulacária afra, que é uma planta relativamente comum, a gente encontra ela para todo lado, só que essa peça tem quase 50 anos de idade. Então, né, desse tamanho é difícil de ver, tem gente que não sabe que ela fica assim. Natural da África do Sul. Natural da África do Sul. E, gente, essa planta é um importante recurso alimentar, tanto para pessoas quanto para rebanhos ovinos e caprinos e espécies selvagens também lá na África. Essa aqui é uma mauna brasileira. Essa aqui é um dos meus xodós, ó, Golden Tuft variegata, é uma planta linda, uma genética também super exclusiva. Guido, eu gosto mais dessa aqui, Guido. Você gosta das exóticas? Eu gosto mais das exóticas, né? Deixa aí nos comentários se você gosta mais do estilo da Ana Paula Lino ou do Guido Horta. Eu tenho algumas predileções, eu vou ser sincero, viu? Tem alguns gêneros que eu prefiro em relação aos outros. Aqui tem algumas agaves, e essa agave é linda, essa agave é maravilhosa. O tamanho que a orelha de Turek fica? Ela fica grande, e ela fica maior que esse aqui, viu, gente? Acredite se quiser, ela chega quase 1,5 m de altura. Aqui que eu vou podando sempre ela para tirar a estaquinha, mas é uma planta que fica grande. O que pouca gente sabe é que a orelha de Shrek é uma Crassula ovata, você sabia? É a mesma espécie, só que com outro formato de folha. Essa aqui a gente chama de variedade Gollum. E aqui, ó, é uma Crassula ovata diferente também, ela é variegata, olha como é que ela é bonita. Linda essa. Aqui eu tenho a Crassula ovata da folha. Você vê que são parecidas, né? São super parecidas, o caule é muito semelhante. Aqui é uma Crassula ovata da folha tradicional, só que uma planta mais velha também. Que é isso dessa coloração, Essa é Guido? linda, ela tá super estressada. O resultado dessa coloração, dessas plantas maravilhosas, o Guido estava me falando que às vezes uma planta que você vê no supermercado e vê aqui parece outra planta, de tão bela que são as plantas, por causa do regime de luz, por causa do substrato ideal e da rega que a gente vai falar já já. Muita gente fala assim, minha planta tá feia, eu tô precisando de um adubo. Minha planta tá feia, o que eu jogo nela? Quando na maior parte das vezes o erro está relacionado com uma dessas 3 coisas que você acabou de falar: a rega, o substrato e a luminosidade. Aqui é uma aloe saponária. E aqui é uma aloe saponária em condição variegata, então ela tem umas manchas amarelas, olha que legal. Também é uma planta que eu gosto muito. Vem cá, aqui mais coisas, ó, aqui tem alguns cactos bem interessantes. Essa é maravilhosa. Essa aloe é linda. Olha esse astrófito que lindo também, esse quadricostatum. Videoxigno, quadricostatum. Esse ornato é maravilhoso. Seus clientes são mais colecionadores, Guido? Meus clientes são principalmente colecionadores, onde quem já tem bastante planta, quem já entende de planta e que está procurando realmente uma genética um pouco mais exclusiva. Isso é uma Gonia aloe, é um gênero irmão de aloe. E o interessante é que tem algumas plantas da sua coleção que você ainda não vende, mas sempre você está investindo nisso, genética diferente. A gente sempre tenta trazer genéticas exclusivas, genéticas novas. Eu vou mostrar ali para vocês algumas genéticas bem legais que a gente tem, justamente por isso, né, para estar sempre trazendo coisa nova para os nossos clientes, sempre trazendo coisas diferentes para os nossos clientes.
Olha que perfeição. Olha, eu quero convidar vocês, porque uma vez por ano o Guido promove uma feira no mês de julho. Estava parado por causa da pandemia, agora retornou, com mais de 50 produtores de cactos suculentas. Programe-se para vir. Esse ano de 2022 vai ser de 6 a 9. 6 a 9 de julho, aqui em Belo Horizonte, no mercado de Santa Teresa. E, né, a gente tá esperando. Venha se encontrar com a gente, eu vou estar aqui no evento. Você vai estar aqui, nós somos bem ansiosos para essa feira, viu, Ana? A gente tá esperando há 2 anos. Vem cá, vamos entrar aí no cantinho das raridades. Vocês viram umas coisas legais. Olha só, eu falei com você que daqui a pouco ia abrir, começou a abrir. Olha só que linda. Esse gênero chama astrófito. E uma coisa legal, ela não está toda aberta, ela vai ficar toda aberta daqui a pouquinho. Os cactos têm 2 comportamentos de floração, Ana. Tem cacto de floração noturna e tem cacto de floração diurna. Isso acontece porque tem muito cacto que fica em lugar que não tem polinizador diurno. Então quem poliniza ele é mariposa ou morcego, que voa de noite, que é mais fresco. Os cactos que florescem durante a noite, floresce e a flor morre no outro dia. Os cactos que florescem durante o dia, a flor abre e fecha por 3 ou 4 dias consecutivos, às vezes até mais um pouquinho. Então daqui a pouquinho ela vai estar toda aberta, de noite ela fecha de novo e amanhã ela vai abrir de novo. Aqui eu tenho vários astrófitos que são um gênero bem legal, que o pessoal gosta muito. Esse aqui que você já estava levantando aqui, ó, é um astrófito cristatado, é uma genética também super rara, uma genética bem exclusiva. Aqui os enxertos estão super bem pegos, já se fundiram na planta. Já está fundido na planta. A enxertia, né, é uma técnica que a gente utiliza por 3 motivos básicos, tá? Eu pessoalmente acho enxerto muito feio. Se eu pudesse não enxertar nada, eu não enxertava nada. A questão é que o enxerto cresce muito mais rápido e floresce muito mais cedo. Então, por exemplo, um astrófito desse aqui, ó, que ia demorar 3, 4 anos para florir pela primeira vez, quando enxertado, floresce com 2 anos e meio. Então acelera bastante o processo de reprodução. Esse pontinho, né, na Campséria, os rufenses. Aqui, ó, que tem os gimnocalíceos bem diferentes também. Esse aqui é um gimnocalício cristatado variegata. Esse aqui é o gimnocalício cristatado. Esse aqui é o gimnocalício variegata. E aqui o Mihanovic tradicional. Aqui, ó, essa genética o pessoal adora, que é o cacto peitinho. É um Metilocactus geometrizans monstruoso. Esse é um outro gênero também muito legal de cactácea, extremamente colecionado, principalmente na Ásia e Europa, tá? Que é o Ariocarpus. São cactos muito raros, de crescimento muito lento. Aqui, ó, tem plantas do gênero que eu sou apaixonado, que é o gênero aloe, exatamente o mesmo gênero da babosa. E tem gente que acha que só tem aloe verde sem graça. E não, olha essa aloe aqui. Olha como ela é texturizada, olha a cor dela, a mesma coisa essa de cá. Então assim, a aloe é um gênero extremamente diversificado, tem plantas de várias cores e tamanhos diferentes. Olha essa aqui pra você ver que coisa maravilhosa, olha, chama Aloe Viper, é uma híbrida de aloe. Olha aqui, olha a coloração da planta, a textura da planta, são plantas extremamente exóticas, tá vendo? Esse aqui que eu gosto muito, esse aqui que é o meu xodó. Aqui algumas... Na feira vocês devem trocar muitas coisas, né? Eu troco, eu vou te ser sincero, essas genéticas muito exclusivas que eu tenho, eu acabo trocando mais que vendendo. Porque tem muito colecionador que não quer o dinheiro, mas se você der outra planta mais legal pra ele acaba trocando, entendeu? Essa aqui, ó, essa aqui era um sonho meu ter essa plantinha, chama Aloe Castellana, é uma espécie tipo da África do Sul. Custei pra conseguir arrumar, olha como é que ele é bonitinho, super delicado, né? E é uma espécie tipo, tem dela na natureza. Aqui, ó, tem algumas aizoáceas que são da família do Lítops, umas plantas bem legais, da África do Sul também. A África do Sul tem uma diversidade muito grande de plantas suculentas, gente. Muitos dos gêneros que a gente, né, coleciona, que a gente cultiva, são sul-africanos. Eu quero mostrar para eles aquela transparente. Ah, da Raorta? Vem cá, vamos mostrar aqui, ó. Esse aqui é meu gênero predileto de plantas suculentas, tirando cactácea, né? Que cacto tem um lugar especial no meu coração. Mas de plantas suculentas, esse é meu gênero predileto, é um gênero que chama Halvortia. Olha só, aqui a gente tem algumas espécies super exóticas. Essa aqui parece esse oriental melon, ela parece de pedra, olha pra você ver que planta linda. Essa Euquigese também é super exótica, eu adoro essa planta. A Pandora também é uma planta maravilhosa. Olha a textura, Ana, que legal, olha a cor, sabe? Uma coisa legal desse gênero Halvortia é que as plantas, né, pertencentes a ele, tem uma estrutura transparente na folha que recebe o nome de janela. Essa tá maravilhosa, olha só. Você ganhou uma dela, filhotinha de presente, viu? Pra você cuidar dela lá com o xodó. E através da janela, gente, a gente consegue enxergar o parênquima aquoso, ou o parênquima aquífero, que é o tecido da suculenta especializado em reter água. Então ela fica com essa, parecendo uma bolinha, porque ela tá cheia mesmo, tanto de água quanto de nutriente. Aqui, ó, tem outras bem legais também. Esse outro gênero aqui, ó, o gênero Halvortiops, que é um gênero irmão de Halvortia, na verdade.
Até pouco tempo atrás, elas pertenciam ao mesmo gênero. Também tem plantas lindas, super exóticas. Essa aqui é uma limifolha variegata. Ela está sendo mantida aqui no sol pleno, então ela está ficando laranjada de tão amarela, olha para você ver. Ali é a sua sementeira. Ali é onde eu mantenho, exatamente, as sementes, né, de cactos que eu estou germinando. Esse aqui é um ambiente protegido por um sombrio, você está vendo? Então é como se ele fosse um ambiente de meia sombra. Ali, né, eu cultivo algumas espécies de meia sombra. Eu tenho basicamente cactos suculenta, mas às vezes eu acabo ganhando alguma coisa bem diferente de presente também. Eu mantenho aqui. Eu vi samambaia variegata. Tem variegata, tem rastro, tem um monte de coisa aí que a gente vai juntando. Então aqui são onde eu mantenho as plantas de meia sombra. Esse ambiente que a gente está, ele é coberto por um plástico difusor. A função do plástico difusor é diferente da função do sombrite. Esse plástico difusor ele serve para deixar esse ambiente aqui de baixo mais estressante termicamente, ou seja, aqui fica mais quente que lá fora. E também, né, para deixar ele mais assistido em relação às regas. Com o plástico eu consigo controlar tanto que eu quiser as regas das plantinhas que estão aqui dentro. Vamos falar com o pessoal sobre os cuidados? Qual é o regime, qual que é a luminosidade ideal para as suculentas? Essa gastéria é maravilhosa. Essa gastéria é maravilhosa. Olha só, Ana, isso é o seguinte, ó, tem suculentas que se adaptam bem a dois regimes diferentes de luminosidade. A maior parte das suculentas, elas vão ter que ficar no sol pleno. Sol pleno é um ambiente que recebe no mínimo 6 horas de sol direto por dia, gente. E não pode ser sol pela janela, não pode ser sol através de alguma coisa, tem que ser sol direto em cima da planta. Outras suculentas se adaptam bem ao regime de meia sombra, que é um ambiente que toma todo o sol da manhã ou todo o sol da tarde, sem o sol quente que vai de 10 até mais ou menos umas 3 horas. Só para o pessoal conseguir entender de forma bem prática. Basicamente, as plantas suculentas que suportam a meia sombra são as ravórtias, esse gênero de cá, as rawortiopsis, que são esse gênero de cá, as gastérias, ripsalis, os ripsalis, quer ver, dá para mostrar, as gastérias, algumas plantas do gênero senécio, algumas plantas pendentes do gênero senécio, que é o caso do colar de golfinho e do colar de pérola, e as cactáceas do gênero ripsalis. Basicamente são essas suculentas, que suportam a meia sombra. O resto, gente, as caçuláceas no geral, as equevérias, os paquifitos, que o pessoal adora, vão ter que ser mantidas mesmo sob o regime de sol pleno. Mas daí o pessoal coloca no sol pleno e tem a questão da chuva. Para isso nós vamos falar que depende do substrato. Exatamente. Como que é o substrato ideal para suculentas, que é o segredo que você falou para mim, que as suas plantas ficam tão diferentes, a mesma planta lá do supermercado. O segredo muito é do substrato, luminosidade e rega, exatamente, são as coisas fundamentais. O substrato para cactos suculentas ele tem que drenar muito bem e não reter umidade. Ele não pode ter na sua composição nenhum elemento que retenha muita umidade, como por exemplo vermiculita ou então fibra de coco. Pouca matéria orgânica, não precisa ser tanto. Pouca matéria orgânica, como é na origem, como né? é na natureza, justamente porque ambientes muito ricos em matéria orgânica criam, né, locais mais propícios para a proliferação de fungos, que são a causa mais frequente de morte dessas plantas. O Guido elaborou um substrato próprio para cactos suculentas. Compensa muito você fazer o teste, vou deixar a foto dele aqui. Hoje a gente você tem essa possibilidade, né, Ana, de comprar misturas prontas, o que antigamente não existia. A gente foi o primeiro, talvez, substrato comercial para cactos suculenta no Brasil, sabia? O terral tradicional. E a outra coisa também é a rega, que é muito importante, né? Suculentas, gente, são plantas de clima árido, mesmo as plantas de meia sombra. E elas suportam grandes intervalos sem ver água, tá? Quanto mais tempo a sua plantinha ficar sem ver água, quanto mais estressada ela ficar hidricamente, né, menor a chance dela ser acometida por uma infecção fúngica radicular, justamente porque esse tipo de infecção é mais frequente em ambientes mais úmidos. Então, quanto mais tempo a gente conseguir deixar a nossa plantinha sem rega, melhor. O intervalo de rega varia com várias coisas, gente. Varia com a época do ano, varia com a temperatura, varia com a altitude do local que você mora. E, né, não tem jeito da gente passar uma receita. Se a gente tentar passar uma receita para rega, uma hora ou outra vai dar errada. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que aprender a observar a sua planta. E foi ótimo que você pegou um bom exemplo. Olha essa planta que você está segurando, ó. Vamos comparar ela com uma outra Haworthia, que tem uma composição semelhante. Tem um formato semelhante. Olha aqui, ó. Qual que é a diferença que você está vendo aí, Ana? Tá enrugada. Tá enrugada. Por quê? Porque ela já está começando a desidratar. Ela está, né, usando as reservas que ela tem de água para conseguir se manter. E aí, olha só, gente, a planta, toda vez que ela começa a se desidratar, ela dá pra gente vários sinais. E a gente pode esperar que surja algum sinal leve de desidratação antes de fazer a próxima rega. Dessa forma, a gente vai ter certeza que o ambiente está o mais seguro possível em relação a infecções fúngicas. Vou mostrar um exemplo aqui, que eu acho que fica legal pro pessoal ver. E você vai regar bastante, pode irrigar o miolo.
E nas cactáceas, nas suculentas, o legal é você irrigar à tardezinha. Pode regar com mangueira, pode regar com regador, não tem problema nenhum, tá, gente? Todas essas lendas a respeito da rega, na verdade, tem, né, como fundo verdadeiro você deixar a planta em um ambiente mais seco. Olha só, essas plantinhas aqui estão bem desidratadas. Por que elas estão tão desidratadas assim, gente? Porque elas ainda não estão enraizadas e estão num ambiente estressado. Mas vai ser bom que a gente vai conseguir mostrar para vocês os sintomas, né, os sinais da desidratação. O primeiro sinal é que as folhas vão ficando mais murchinhas e mais enrugadas, justamente porque a planta está consumindo as reservas dela. E o segundo sinal é que a folha perde o turgor, que é a propriedade física que mantém ela dura. Então, olha só, a gente consegue dobrar a folha da planta quando ela está desidratada. É claro, gente, que a gente Se ela tivesse legal, ela ia quebrar. É claro que a gente não precisa, Ana, isso é muito importante, deixar a planta chegar nesse estado de desidratação. Aqui é porque ela está passando por um processo de enraizamento em um local estressante. Mas, né, olha aqui, vamos achar uma que está um pouco menos desidratada. Aqui, ó, essa aqui, por exemplo, ó, essa aqui ainda não está tão severa, ela não foi tão severamente acometida pelos sintomas, mas mesmo assim ainda não precisa chegar nesse nível. Assim que seu plantio começar a te dar um sinalzinho de desidratação, você repete a rega dela. Uhum. E o pessoal acha que para os cactos florirem é a questão da floração, e não é. Aqui aquilo que a gente falou. Né? Essa aqui está hidratada, ó. Essa aqui, se a gente quebrar, quebra a folha. Uhum. Então, quais são os fatores principais das suculentas? É a luz, a rega e o substrato. Aí, na questão dos cactos, o pessoal fala, eu quero que os cactos florem, que a adubação que eu coloco. E não é adubação. São duas coisas para os seus cactos florirem, porque as flores são muito bonitas. Primeiro é a idade do cacto e segundo no regime de sol pleno. Exatamente. Vamos pegar um cacto para falar para eles a respeito do... Porque não vai saber a idade do cacto, da altura, para a pessoa saber quanto que o cacto dela vai florir. Isso é complexo, Ana. Vou mostrar por que isso é complexo. Porque a gente pode reproduzir cactos tanto através da semente, quanto através de estacas, né, que são pedaços extraídos de plantas adultas. E às vezes a gente tem uma estaca grande de uma planta, né, e essa estaca acabou de ser plantada, ainda não é uma planta antiga. E uma outra coisa também é o seguinte, o tempo de crescimento dos cactos varia muito dentro dos grupos. Só para vocês terem ideia, isso aqui é um peyote, uma Lophophora williamsi. Quantos anos você acha que tem esse cacto aqui? 2. Hã? Quantos? 2 anos. 10 anos, Ana. É um cacto de crescimento super lento. Aqui, ó, tem um Ariocarpus enxertado. Essa planta tem entre 5 e 8 anos, gente. A planta é enxertada. Ela estava demorando tanto que eu fiquei preguiça de esperar ela crescer na raiz própria e passei para o enxerto. E né, a gente tem cactos também de crescimento mais rápido. Vamos aqui mostrar alguns aqui só. Esse aí talvez é a peça mais antiga que tem aqui em casa, sabia? Isso aqui, ele já floresce? Essa Biomania floresce todos os anos. Todos os anos ela floresce. Aqui, ó, aqui por exemplo, ó, a gente tem um Pherocactus glaucis. Então aqui, ó, já todo cheio de florzinha. Ele estava cheio de flor agora, tá vendo? Tem cacto que vai começar a florir com 2, 3, 4, 5 anos de idade. Só que tem cacto, Ana, que vai começar a florir com 50 anos de idade. Então, assim, isso varia realmente bastante. Aqui, ó, essa aqui, por exemplo, já floriu bastante, já floresce bastante há vários anos. Tá vendo? Bem pequenininha. Então, pro cacto florir não é questão de adubação, é questão da idade do cactus e sol pleno. Gente, quase nunca é questão de adubação, tá? Quase nenhum dos problemas que a gente escuta, que o pessoal relata pra gente, tem realmente fundo nutricional. A maior parte dos problemas que as pessoas têm com plantas em casa estão relacionados primeiramente com luminosidade. A pessoa não aceita que ela tem, né, que ela não tem um regime adequado de luminosidade que aquela planta precisa e acaba levando para casa uma planta que não vai se adaptar bem lá. E o segundo está relacionado a substrato. Tá, gente? Muita gente erra também no substrato, planta a planta na terra vegetal pura, planta no condicionador puro, que não é assim, né, que a gente faz. Vou para vocês verem. É muito diferente esse Pode substrato de você colocar numa terra com esterco. É muito diferente, ó. Vamos mostrar umas propriedades desse substrato interessantes, olha pra você ver, ó. Primeira coisa, ó, se eu colocar ele aqui, ó. Né? Olha o quanto esse produto drena, gente. Eu vou jogar água com abundância aqui, ó. Rapidinho. O que tem dentro desse produto? Olha só, rapidinho a água já vai sair do outro lado, ó. Perlita, casca de arroz carbonizada, tem uma porção orgânica, tem adubação de liberação lenta, é um produto bem completo. Olha só, ele drena muito bem, isso é muito importante. Segunda coisa importante é esse aqui, olha. Mesmo se eu exercer, né, uma grande pressão sobre o produto, olha, o que vai acontecer com o tempo e com as regras, ele não vai se compactar de jeito nenhum. Ele mantém essa mesma textura. Isso faz com que a raiz consiga crescer com mais facilidade, ele não oferece tanta resistência para o enraizamento e que o produto permaneça aerado com o tempo. O ar continua conseguindo, né, circular entre as suas partículas, proporcionando um enraizamento ainda mais saudável. Guido,
Qual que é o nome? Isso é uma gibiflora, é uma híbrida de gibiflora. Gibiflora. Gratidão por você ter me recebido aqui no seu espaço. Amei e tô lá na feira. Na feira, dia 6, 5, 6, 7... Não, perdão, 6, 7, 8 e 9 de julho, gente. Vai ser bem massa, espero todo mundo lá. No Mercado Santa Teresa. O dia todo? O dia todo. Eu também vou estar lá. Gratidão por ter visto esse vídeo até aqui. Não fique com dúvida. Deixe suas dúvidas nos comentários abaixo. E quero saber de você, qual das suculentas que você mais gosta? Qual dos cactos? Cacto ou suculenta? Qual que você prefere? Deixe nos comentários abaixo. Cacto ou suculenta? Um beijo, gratidão e até o próximo vídeo.